Senhor presidente, vereador Samuel da Farmácia, senhoras e senhores vereadores, servidores dessa casa, a imprensa que transmite pela Rádio Clube os nossos trabalhos, TV Câmara que transmite ao vivo essa sessão, apresento essa moção de repúdio ao governo do Estado, endereçado essa moção de repúdio ao governador Alckmin, especialmente pelo descaso com a educação do nosso Estado. Os professores que atuam na rede da educação pública do Estado estão sem reajuste desde 2014. Eu vou repetir, senhor presidente, senhores vereadores. A rede pública do Estado de São Paulo está sem reajuste desde 2014. Após muitos anos dos trabalhadores, após muitos protestos dos trabalhadores da educação, o governo do Geraldo Alckmin, o governo do PSDB, cedeu e encenou a realização de uma enquete pública para saber se os professores preferiam um bônus ou um reajuste salarial de 2,5%. O reajuste de 2,5% corresponde apenas a 1/8 da inflação dos 2 últimos anos, em que se não teve reajuste. O percentual acumulado passa de 20%. O estado mais rico da federação, governado pelo governador Geraldo Alckmin, governo do PSDB, é o estado que paga o salário mais baixo do país a seus professores. O cenário atual da educação pública no estado de São Paulo, onde cada dia são veiculadas novas notícias da carência de materiais, material escolar, merenda escolar, condições de trabalho e estudo, e até, pasmem os senhores, higiene pessoal. Eu recebi, a semana passada, uma professora da rede pública estadual em meu gabinete, que retratou a sua repulsa, o seu descontentamento com essas atitudes do governo do Estado. Me disse até que, além do material de higiene pessoal, no mês da realização das provas, nem sulfite para fazer o material da prova tiveram condições, o Estado forneceu esse material para que fizessem as provas dos alunos. Elas tiveram que adquirir, as professoras da rede estadual tiveram que adquirir o sulfite, confeccionar a prova para que fosse aplicada a prova e assim realizado o trabalho, formado o trabalho completo. As notícias e dados veiculados pela grande imprensa do Estado de São Paulo aponta desvio de verba da merenda. Isso é de conhecimento público, envolvendo e citado na denúncia feita pelo lobista Marcel Ferreira Júlio, o deputado estadual Fernando Capês. Fernando Capês, que é do PSDB, do governo do PSDB. A recente declaração do secretário de Estado da Educação, José Renato Natalim, um desembargador aposentado, é simplesmente vergonhoso. Ele teve a disfarçatez de tornar público que a solução para melhorar a qualidade da merenda é que as mães trabalhassem voluntariamente cozinhando para seus filhos. É uma vergonha, é uma vergonha. Nós temos que ouvir do secretário de Estado uma declaração
desse porte. Por isso eu peço com a devida vênia a aprovação desse meu requerimento dos senhores vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão. Requerimento escrito do vereador Wilson Damasceno, que dispõe também de 5 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Questão de ordem, o vereador Mingão. Registrar a presença do Amarildo, grande parceiro da gente, amigo de infância, né, Amarildo? E tem feito um grande trabalho ali no terminal, estava atendendo a população. E a gente agradece aqui a presença dele aqui. Então, fica bem lembrado aí a presença do nosso querido amigo, companheiro, Marildo, essa pessoa maravilhosa aí que tem ajudado tanto a cidade e a nossa gente. Muito obrigado e sempre que possível compareça às nossas sessões, que para nós será uma honra. Com a palavra o vereador Damasceno. Presidente Hervaldo e mais vereadores, população que nos acompanha, que nos ouve, que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvirão pela Rádio Clube, quero falar aqui nesse requerimento. Primeiro que ele me causou surpresa por 2 motivos. Primeiro porque eu já tinha conhecimento de que o governador Geraldo Alckmin pagou o bônus, porque o vereador coloca aqui o mérito do requerimento do autor, é exatamente este, que o governador, eu repúdio porque o governador anunciou que não será pago o bônus anual por desempenho para os trabalhadores da educação. Vejam, demais vereadores, população que nos assiste, que nos ouvem, esse bônus a que o vereador se refere já foi pago dia 15 de abril. Dia 15 de abril esse bônus já foi pago. E ele menciona aqui que o governador falou que não será pago, né? No mínimo, esse requerimento aqui está desatualizado, o vereador não foi se informar direito. Já foi pago dia 15 de abril, mês passado, já foi pago. Ou a assessoria não trabalhou direito, alguma coisa aconteceu aí. Com relação a 2,5%, o próprio governador, e aí sim ele anunciou, que essas tratativas, que o diálogo com relação à reposição inflacionária, não é reajuste, porque se for falar em reajuste, a Prefeitura de Marília, aliás, os servidores públicos municipais de Marília não recebem reajuste faz décadas. Faz décadas que não recebe com a desculpa da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que recebe é a reposição inflacionária, não reajuste salarial. Mas o governador já anunciou que em julho, e nós estamos em maio ainda, ele vai tratar dessa reposição inflacionária com os servidores da educação. O que eu aqui digo é justo para todos os servidores estaduais. É justo também aqui para os servidores aqui de Marília, né? E eu não vi em nenhum momento o autor do requerimento, nos 38 dias de greves do ano passado, comparecer lá na praça para se colocar à disposição ao lado dos servidores da educação daqui de Marília, né, com relação àquilo que era a pauta de reivindicação deles. Então, eu fiquei surpreso, primeiro por isso, porque já foi pago, né? Está atrasado esse requerimento. E fiquei surpreso porque veio justamente, infelizmente, do vereador que prega o diálogo. O vereador que prega o diálogo apresentar uma moção de repúdio com termos como esse aqui, ofensivos, agressivo, de forma agressiva, atacando o governador, dizendo que ele encenou, que ele, quer dizer, ele fraudou uma enquete, quando na realidade ele fez uma enquete. Atacou agressivamente o autor do requerimento, o secretário de Estado, ex-presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, dizendo que ele é cínico. Está no requerimento. Uma coisa, vereadores, sou eu, do meu gabinete, fazer um requerimento do meu gabinete, preencher, escrever do jeito que eu quero, assinar e mandar. Outra coisa é apresentar aqui no plenário, para esta casa endossar. Uma ofensa ao governador do Estado, chamando ele de falso, uma ofensa ao secretário de Estado da Educação, chamando ele de cínico, porque ele acolheu aqui o comentário que está correndo por aí de cínico, porque o secretário disse, em algum momento, que a melhor qualidade da merenda será se for realizada pela mãe. E aí eu pergunto, vereador Coraini, existe comida de melhor qualidade do que aquela feita pela mãe?
com amor de mãe? Inverter o pensamento, a ordem das coisas para atacar, sinceramente, não é próprio, não é adequado para alguém que prega o diálogo. Me recordo aqui do vereador Gobete. Vereador Gobete, sim, causa saudade, Vossa Excelência, presidente desta casa, deu o nome daqui da Câmara Municipal ao vereador Gobete, que era um homem do diálogo. Não reconheço o autor do requerimento como homem do diálogo. Não reconheço, principalmente agora, a partir de um requerimento como esse, agressivo, ofensivo, e se aprovar esse requerimento, que eu peço a rejeição dele, peço a rejeição, se aprovado, será um requerimento incompatível com uma Câmara Municipal do Povo republicana. Os termos que contém aqui não podem ser endossados por essa casa. E mais, acusar, fazer ilação, só concluindo, presidente, fazer ilação, como o vereador fez aqui nesse requerimento, vereador Nardi, ilação de que o governador participou de desvio da merenda para beneficiar o deputado Fernando Capês. O governador Geraldo Alckmin sequer foi citado um único dia em relação a isso. Essa semana, ele apoiou a abertura de uma CPI ampla na Assembleia Legislativa, para apurar o que se passou na merenda do Estado e em relação a todos os municípios envolvidos, com o apoio do governador. Então não pode fazer essa ilação que beira até a calúnia de induzir as pessoas a pensar que o governador está envolvido em desvio, partindo expressamente de um requerimento desta casa. Então, eu peço a rejeição desse requerimento, vou votar contra. E lembrar que em 2012, depois de 10 anos sem reajuste à Prefeitura de São Paulo, 10 anos depois, o então prefeito do PSD, Gilberto Kassab, deu 0,01% de reposição aos servidores de São Paulo. E essa semana foi para o Supremo Tribunal Federal uma investigação a respeito. Isso o homem do diálogo não fala.